Olá, muito boa tarde, good afternoon, I'm back, voltamos para mais uma tarde ensolarada de muito conhecimento, de muita prática. Para você que don't know me, não me conhece, my name is Laudo Natel e temos aqui esta missão enobrecida que é trabalharmos as dicas com relação a esse idioma fantástico. It's amazing, ele é simplesmente fantástico. Vamos lá, vamos trabalhar? Aula de hoje, vamos dar aí uma viajada no rumo das link words, palavrinhas que têm o poder de conectar e de trazer mais informações. Além de vermos o comportamento de algum fragmento textual e o nosso aprenda fazendo. Definir e reconhecer a importância dos conectores lógicos da língua inglesa. Identificar o objetivo comunicativo e as construções da interrogativa, negativa, afirmativa. E é sempre um prazer enorme tê-los aqui conosco, juntinhos. Vamos lá, os nossos ilustríssimos representantes. Nós temos aí Dom Inocêncio 3, Jacobina, Gerumênia, Olho d'Água. Minha diretora, tem mais polos aí para nós? Você que nos acompanha no chat aberto aqui do YouTube, você que nos acompanha aqui pelo chat do IPTV, temos também aí Olho d'Água, São Félix do Piauí e um anexo, não é isso? Vamos lá, pessoal, sempre presente. A aula da semana passada foi algo assim vislumbrante. Tivemos uma participação honrosa de cada um de vocês e eu fiquei muito happy. Mas quando nós iniciamos aqui a parte da introdução, vocês viram que eu falei numa palavra chamada de conector. Professor, o que é isso, hein? Você está vendo aí o elo, né? O elo das correntes, tá? Então, nós temos aqui, literalmente, uma situação de linking. Uma link word. O que é isso? Link words. São literalmente palavras, palavras que ligam, que conectam. Professor, e por que esses marcadores de discursos, por que esses operadores de coesão, por que eu tenho que ter muita importância? Por que eu tenho que dar muita importância? Porque esses marcadores de discurso, estes operadores de coesão, que estão dentro dessa grande família das link words, que também são chamados de, vamos lá, palavras com poder de me dar uma ideia. Então, olha só, quando eu vou unir duas sentenças, quando eu vou unir duas orações, ela vai criar uma ponte, essa ligação, ela vai criar uma ponte que vai me dar uma ideia, uma conexão lógica. Com isso, ele vai ocasionar um maior entendimento. Maior entendimento, turma. Esse maior entendimento vai fazer com que fique mais fácil a percepção da ideia do texto. Pronto, professor, agora eu já sei mais ou menos o que são essas link words. Professor, seria certo eu dizer que link word é o mesmo que conjunção? Com certeza. Eu só não posso dizer que é só conjunção. Você pode dizer que as link words, ela tem ali uma grande família. Eu posso ter, por exemplo, preposições, eu posso ter as locuções conjuntivas, eu posso ter as próprias conjunções, tá? Eu posso ter os advérbios, gente. Então, todo vocábulo que ele tem essa missão de conectar sentenças e atribuir uma ponte, tá, de maior entendimento, de maior coesão textual, eu posso chamar de link word.
tá? E dentro dessa perspectiva de trabalho, meus ilustres, nós vamos visualizar as nossas amiguinhas chamadas de conjunção. As conjunções, elas são subdivididas em 3 grupos. 3 grupos? Sim. No inglês, nós vamos ter as conjunções coordenativas, as conjunções subordinativas e as conjunções correlativas. Apesar do nome ser um tanto quanto estranho, mas elas têm uma vantagem. A correlativa, ela aparece em pares, não vem só uma única palavra. E elas também vão atribuir uma ideia, viu, gente? Semelhante à conjunção subordinada, semelhante à conjunção coordenada, elas vão atribuir ideia de adição, inclusão, copulação, contraste, oposição, adversidade. Eu também vou poder ter consequência, causa e efeito, tá? E professor, teria-se uma maneira de nós podermos gravar mais facilmente essas conjunções? Bom, dentro do processo de competências e habilidade, nós vamos estar sendo convidados a todo instante em interagir em linhas de discussão. Quando eu lanço um texto em nossa prova, tá? Seja a questão de múltipla escolha, ele sempre vai fazer inferência. Vamos lá. Ele vai pedir para que você detecte o conteúdo, a ideia central, ou precisamente o que um autor, em uma frase isolada, quis fazer de repasse de entendimento. Ele pode te marcar um vocábulo desse, e ele pode pedir para você dizer qual foi a intenção comunicativa do autor, do personagem, ao empregar esse vocábulo. Ah, professor, e eu vi que o vocábulo, ele era lá das link words. E eu me lembrei que as conjunções coordenativas, o senhor ensinou um truquezinho para eu não lembrar de anotar e nem me lembrar de esquecer. Ah, professor, então tudo vem lembrar primeiro. Perfeito. Eu vou lembrar de anotar no meu caderno e vou lembrar quando eu for utilizar esse acrônimo. Como é o nome, professor? Acrônimo. Olha aqui, ó. Fanboys, tá? Acrônimo, gente, é quando eu pego a primeira letrinha de cada palavra, eu junto e leio como se fosse uma palavra só. Mas, ao desmembrar cada letrinha dessa, ele vai ter um sentido, tá? Professor, mesmo que sigla? Sim, eu posso dizer que todo acrônimo é uma sigla, mas eu não posso dizer que toda sigla é um acrônimo. Como assim, professor? Bom, sigla é quando você une só as letrinhas e você lê letra por letra. Por um exemplo, quando você se depara com siglas FBI, FBI, né? Quando você se depara com IBGE, eu estou lendo apenas letra a letra, então aí é sigla. Percebeu? Todo acrônimo pode ser uma sigla, mas nem toda sigla é um acrônimo. Para você que gosta de filmes, deve ter assistido Os Vingadores. Em algum momento, você lembra lá da SHIELD? Essa palavra SHIELD, S-H-I-E-L-D, ela parece com insígnia, escudo, tá? Mas você sabe que é o nome daquele organismo, né, que vigilia, tá na vigília dos Vingadores, para que eles não ultrapassem os seus limites. Pois bem, esse F, gente, ele é o F de for, tá? Esse F, ele é o F de for. Olha aí o número 1. Vou colocar aqui, ó, o F de for, tá? O número 1. Esse F de for significa pois, visto que a ideia que ele nos dá
é uma ideia de explicação. Coloque no seu caderninho, tá? Ele é uma ideia de explicação. A segunda letrinha aqui, vamos apelidá-la de número 2, e ela equivale ao and, tá? And. Olha aqui, ó, número 2, and. E nós sabemos que significa e. E essa palavra e, ela me dá a ideia de uma adição, de uma inclusão, tá? O item 3 vai para a letra N, que é o nor. Ele significa nem. E a ideia dele também é de uma adição. Só que essa adição, ela é uma adição com negatividade. É quando sua mãe diz, olha, nem você e nem o seu irmão vão sair hoje. Eu acrescentei, só que negativamente. Certinho, gente? Então, ó, na letra B, eu tenho o número 4, number 4. O número 4, ele vai para but. Esse número 4, but, significa mas, porém, contudo. Ele me dá uma ideia, gente, de oposição. Ele me dá uma ideia de contraste. Ele me dá a ideia de uma adversidade. A letra O, nós vamos chamá-lo de 5. E a letra O, 5, tá? Ele é o nosso or, que significa ou. E ele me dá a ideia de uma alternância. Professor, é quando eu posso fazer uma escolha, não é? Exatamente. É como se eu dissesse assim, olha, você gostaria de pizza ou bolo de chocolate? Né? Você gostaria, né? Aí eu diria assim, ó, what do you prefer? What do you prefer? Pizza or chocolate cake? Você preferiria o quê? Pizza ou bolo de chocolate? Ele está pedindo que você alterne. Ou pizza ou bolo de chocolate. Alright? Esse Y aí é de quê, hein, professor? Nós vamos chamar o Y aqui de número 6. Ele é o yet. Ele é o mesmo, mas, contudo, também significa todavia, tá? E ele causa uma ideia de adversidade. De adversidade. Número 7, esse S. Ele vai representar o sou, que significa então, e ele pode me remeter a uma ideia de conclusão, de consequência. Certinho? Nesse primeiro slide, eu te dei aqui opções para que você pudesse, né, criar uma linha de acessibilidade a essas informações através do acrônimo FANBOYS. Elas são conjunções mais conhecidas lá no mundo das coordenativas. Professor, e essas conjunções coordenativas, ela tem algum objetivo? Tem. Conectar, ligar palavras ou orações independentes. Professor, o que é isso, hein? Essas orações independentes é aquela onde ele trabalha com uma independência. Ela não precisa de mais ninguém. Ela tem o seu sentido completo. É como se eu dissesse assim, olha, eu irei à praia na segunda-feira, tá? Eu irei à praia na segunda-feira. Tem um sentido completo. Agora, presta atenção se eu dissesse assim, ó. Presta atenção. Porque estava frio. Você iria dizer, professor? Por que estava frio? Notaram? Ela é uma oração dependente. Ela precisa de uma outra para poder fazer sentido. Porque estava frio, eu levei o meu casaco. Ficou claro agora, gente? Então, nós temos as orações independentes e as orações dependentes. As coordenadas, elas seguem essas orações independentes. E o máximo, ela leva
a mesma, ó, elas possuem a mesma classe gramatical. I like my job and my boss. Eu gosto do meu emprego e do meu chefe. Né? Ele deu mais um exemplo, né? Ó, eu gosto do meu emprego e do meu chefe. Ele acrescentou uma informação. Certinho? Ah, professor, então, I would go to the beach, but it's raining. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Ah, eu gostaria de ir para a praia, mas está chovendo. Mas está chovendo. Então, eu tenho aqui uma conjunção e ela vai me dar uma ideia de adversidade, de oposição, de contraste, gente. Ah, eu queria ir para a praia, mas está chovendo. Né? I would go to the beach, but it's raining. Está chovendo. Não vai ter como nós irmos à praia. Certinho? Dica. Você sabia disso? Olha a presença das fanboys. Olha lá. As fanboys, elas podem significar pois, e, nem, mas, ou, todavia. Então, elas têm essa funcionalidade, elas indicam explicação para for, and, e, adição, né? Ela liga duas alternativas negativas, nem, que é o nor. Ela dá a ideia de contraste, de oposição, é a but. Ela dá a ideia de alternância, or, ou. Ela dá a ideia de oposição, de adversidade, de ressalva, é o yet. E o so, então, mostra que a segunda ideia é o resultado, né? Causa, ela é o resultado da primeira. Então, eu vou dizer que é uma espécie de consequência. Ela vai ser uma conclusão, certo? O professor só tem essas? Claro que não. Mas essas são as mais recorrentes, tá? São as mais recorrentes. Sendo assim, tem aqui o nosso primeiro item, né? Quem aí faz o papel de uma conjunção que dá a ideia de adição? Quem aí faz esse papel nessas duas imagens, né? Who else walking into Valentine's Day single? Quem mais vai passar o Dia dos Namorados solteiro? Já está chegando novamente o Dia dos Namorados, né? Lembrando que em várias partes do mundo os dias são diferentes. Aqui no Brasil é no mês de junho, na América do Norte é no mês de fevereiro. Certinho? Então lá o pessoal já está se programando, né? Mas daí, professor, não tem nenhuma palavra que faz esse processo de ligar, não. Tá? Além de mim, who else? Quem mais vai ficar solteiro? Vai passar solteiro? Tudo bom, São Félix? Muito boa tarde. Se você está respondendo besides, ótimo, tá? Além de, agora eu tenho duas informações para te repassar aqui, tá? Além de, não confundir com beside, sem S, tá? Não confundir, com certeza, no slide 2, né? Não confundir com beside, que quer dizer do lado, tá? Do lado. Muito bem. Então, se você marcou aí besides, além de, ideia de adição, top demais. Agora, antes de voltar o slide lá, pessoal de São Félix, eu gostaria de saber, na segunda imagem, nesse GIF, né? Eu simplesmente sou fã desse jogo. Me diga, quem aí é o vocábulo que tem esse poder de conectar duas sentenças, de conectar vocábulos, atribuindo uma ideia de adição, turma? Quem é? Quem aí tem esse poder de incluir, de adicionar?
E aí? Cadê o pessoal de Olho d'Água, Jeromênia, Jacobina, Dom Inocêncio? E aí, São Félix do Piauí? Me diga aí, nessa segunda imagem, quem aí tem esse poder de agregar, de somar, né? De trazer mais informação no sentido de adição? Vocês lembrariam? Me and the boys. Me and the boys. Né? Nós temos aí um vocábulo que significa e. É o and, né? Ó, and. Ele significa e. É ele que me traz essa ideia de adicionar, de acrescentar. São Félix, vocês vão fazer o print de tela no slide anterior, é isso? É esse aqui? Me oriente aí, pessoal de São Félix do Piauí. Vocês vão fazer o print de tela e se o slide é esse aí. Tá chegando aquele momento de nós respondermos as nossas questõezinhas, né? Slide. Ou é esse aqui, ó? Ah, tá. É o que tem a dica, muito bem, dos fanboys, né? Muito bacana. Eu vou pedir aí à diretora, por gentileza, deixar um minutinho na tela enquanto o pessoal faz o print de tela. Eu vi. Ótimo. Deu tudo certo. Vamos então. Muito bem. Olha, então nós paramos aqui. Nós estávamos amadurecendo o conteúdo, não é? E aqui, São Félix pediu para tirar o print da tela lá, daquela dica. Não perda essa informação, viu? Tudo bom, João Vitor? João Vitor da Silva Carvalho, professor. Diga lá, meu ilustre, em que posso ajudá-lo, João Vitor? Por nada, São Félix, nós estamos às ordens, tá? Os alunos aí estão conseguindo acompanhar direitinho? E os demais polos? Vamos para o próximo slide? Vamos lá ver o que é que tem mais aqui de surpresa para nós no slide 9? Então, vamos lá. Vocês sabiam que nós temos expressões que me repassam essa ideia de conexão? Pois é. Nós temos expressões e elas são chamadas de conjunções correlativas. Elas são sempre usadas em pares. Ou seja, elas nunca vão vir sozinhas. No entanto, elas nunca aparecem uma logo do lado da outra. Elas são sempre divididas pelas palavras que você quer colocar nessa situação de adição. Por um exemplo, I'd like to work. I'd like to work. Eu gostaria de trabalhar. Com, with. Com, with. Né? Eu gostaria de trabalhar com animais, né? Agora, vamos lá. Se eu traduzir só esse com soltinho assim, eu vou colocar a preposição with. Agora, ele quer dizer para você assim, eu quero que você saiba que eu gostaria de trabalhar tanto com animais quanto com crianças.
Ele não quer só trabalhar com animais. E ele não quer trabalhar só com crianças. Ele quer trabalhar com uma e com outra, tá? Eu vou usar essa expressão aqui, ó, essa correlativa. Both and, tá? Eu gostaria de trabalhar com animais e com crianças, em ambos os casos. E eu coloquei aqui para vocês, gente, outros exemplos, né? Ó, coloquei aqui para vocês outros exemplos, ó. Both and, either or, neither nor, not only but also. Ó, essa também acontece muito, tá? Ó. Ela quer dizer não só ou não apenas, mas também. Ela quer dizer isso, tá? Essa também é muito utilizada, ó. As. Quer dizer tão quanto. Ele vai me dar a ideia, sabe de quem? Ele vai me dar a ideia de uma comparação da igualdade. You are as beautiful as your sister. Você é tão bonita quanto a sua irmã. Ou seja, você é bonita e a sua irmã também. Ele criou uma ideia de comparação, tá? Apesar de aparecer assim um tanto, digamos assim, difícil, primeiro desconfiômetro é porque ela não vem sozinha, ela vem em pares, não é? Mas ela também vai atribuir aquelas ideias, né? De adição, ideia, tá? De uma alternância e assim sucessivamente. João Vitor está ali dizendo, professora Alcileide e todos os alunos lá da ilustríssima Jacobina, no Piauí. Tá? Então, dizendo que estão aqui na ativa. E Jacobina, é sempre um privilégio meu e de toda a Secretaria de Educação tê-los aqui pertinho de nós, né? Todos daqui do canal Educação ficamos muito felizes com a participação, tirando as dúvidas, tá? A aula hoje um pouquinho teórica, né? Porque esse conteúdo, ele exige esse grau de concentração, mas vai dar tudo certo, porque nós vamos já praticar um pouquinho. Tudo bem? Vamos lá? Gente, quem seria aí a expressão que vai unir sentença? Qual seria a possível tradução dela? E aí? Quem seria aí a expressão chamada de conjunção correlativa que está unindo, né, unindo as sentenças? Qual a melhor tradução? E ela tem qual ideia? Tá? Liga teu desconfiômetro, liga. Ligue aí o desconfiômetro. Olha só. We have a dog, a cat. Eu preciso conectar cachorro e conectar gato. Você está vendo aí nas pernas deles aí que eles têm um gato e um cachorro. Tá? Ele quer dizer, olha, nós não temos apenas um cachorro, mas também um gato. A expressão é essa. Not only, olha aqui, ó, but also. Nós temos, olha aqui o acontecimento, ó. Not only, but also. Nós não temos apenas um cachorro, mas também um gato. Ele está atribuindo, ele está acrescentando. Então, anota aí, mais essa. Not only, but also. Não só, mas também. Anota aí no teu caderno a ideia, viu, gente? Ele acrescenta, ele soma, ele adiciona, tá? Função aí, a ideia que ela ocasiona é essa. Ele vai adicionar informações. Ele vai adicionar informações. Alright? Não é tranquilo essa? Professor, então eu posso dizer que ela é uma correlativa? Com certeza. Ela vem em pares, ela nunca vem sozinha. Anotaram aí? Podemos passar para o próximo slide?
Hoje meus ilustríssimos estão quietinhos, né? Semana passada foi um alvoroço de participação. E turma, e agora me diga, qual é o vocábulo, a expressão que tem o sentido de adição nessa sentença? Quem é o vocábulo aí habilitado a dizer assim, ei, eu tenho a função de acrescentar informação, tá? Professor, eu acho que essa bem aqui, bem no início, ó. Essa palavra aqui, essa expressão, ela já, olha só, bem parecida, não é? Professor, é igual. Por que eu não pensei nisso antes? Mas vai pensar, é para isso que é o treinamento, tá? Então, pay attention. Agora, além da nossa programação regular, deixe-me falar para vocês sobre os especiais, né, de tonight, de hoje à noite. Então, a expressão é essa daí, ó, tá? In addition, que quer dizer além disso, além do mais. E a ideia que ela repassa é uma ideia de adição. Então, vamos lá à questão clássica. Extraio um fragmento de dentro de um texto, ou um gênero textual qualquer, até mesmo pode ser um meme, pode ser um cartoon, uma charge, uma tirinha, né? Um texto multimodal, semiótico, imagético, que se trabalha muito, né? Aí ele destaca a expressão, o vocábulo, e ele às vezes não diz se é uma conjunção. Ele vai dizer, podemos inferir que o vocábulo destacado tem como intenção comunicativa, a letra A, né? Indicar uma ideia de adição, seria a nossa resposta. Letra B, indicar uma ideia de consequência, aí já não seria a nossa resposta. Letra C e assim sucessivamente. Esse é um dos modelos clássicos, tá? Levantando agora um outro modelo de questão. Podemos inferir que o autor, né, o personagem, ao empregar o vocábulo destacado, tem como intuito. Aí ele vai dizer, causar uma ideia, porque ele vai pegar uma parte do que está acontecendo no texto e ele vai te dar uma tradução com palavras-chave de acordo com a tematização e o significado. Aí nós temos uma habilidade que ela é vocabular. Então nós falamos aqui de competência e nós falamos também de habilidades. Certinho, senhores? Aí ele pode te perguntar, não é, qual é a parte de comunicabilidade do texto. E nesses casos, eles vão extrair para nós gênero textual tipo notícia, artigo científico, tá? Ele pode trazer uma sinopse, uma resenha crítica de um livro, tudo bem? Ele aí vai estar fazendo perguntas sobre a ideia central de um texto. Então, percebem? Eu tenho tanto questões que vão exigir de mim o trabalho de entendimento de certas partes do texto, e é por isso que vocês temos que estar praticando juntinhos o instrumentalizar do idioma, tá? Assim também cobrará o conhecimento prévio do conteúdo de primeira série, do conteúdo através da gramática aplicada a um caso concreto. Ela vai estar num processo de contextualização, tá? Então, era como se eu colocasse uma frase como essa, extraísse para você a expressão in addition e perguntasse qual é a ideia, com que intenção ela foi utilizada. Certinho, turma? Não é legal? Isso é um conteúdo bacana. Olha lá. Both Davi and Amanda know the importance of speaking another language. Está dizendo o seguinte, que tanto Davi quanto Amanda, eles sabem da importância de se falar um outro idioma, tá? Tanto Davi quanto Amanda, eles sabem da importância de se falar outra língua.
de se falar outro idioma. Certinho, pessoal aí de Jacobina. E aí, João Vitor, como é que tá a galera por aí? Todo mundo antenado? Todo mundo aí, professora Alcileide? Todo mundo com vidrados aí na telinha, anotando, pontuando o slide. Bora acordar, meninos. Vamos lá, gente, para mais informações. Bom, a terceira etapa, e não menos importante, são as que se subordinam, são as conjunções subordinativas, tá? Ela vai trabalhar com duas sentenças, uma chamada de dependent clause e a outra chamada de independente. Então, eu tenho a dependente, que precisa de uma independente para fazer sentido. Não entendi nada. Vamos lá comigo. Because it was cold, porque estava frio. Eu preciso de uma outra, senão sozinha ela não vai fazer sentido. Então, ó, because it was cold, I took my coat. Porque estava frio, eu levei o meu casaco. Eu peguei o meu casaco. Ah, agora eu entendi. Tá? Professor, então quem é a minha Quem é que faz essa conexão? Quem é? Quem faz essa conexão aí é o because. Eu acho que você deve ver muito cause, não é? E eu tenho certeza que em música se usa muito. Então ele pode ser traduzido como porque, por causa de, e ele vai me dar uma ideia de causa e efeito. Causa e efeito, certinho? Então, nós temos essa conjunção que ela é subordinada. Ela vai ter duas ações e essas duas ações, elas vão apresentar uma relação de subordinação. Porque senão, ela não vai fazer sentido. Por um exemplo, I am here because of your grace. Olha lá, o because of, ele dá a ideia de causa. Eu estou aqui por causa da sua graça, né? I am here because of your grace. Eu estou aqui por causa da sua graça. Because of, por causa de, por causa da. Sorry, we're closed due to coronavirus disease. Nós estamos aqui fechados devido ao Covid-19. É o que diz ali na placa. A expressão que ela vai me dar essa ideia é o due to, que é devido a, por causa de. Ambas vão extrair a ideia de causa. Ambas vão me trazer essa ideia de causa. Alright? Vamos aqui um pouquinho mais adiante agora com outro, né? Outro representante das link words. São as prepositions. As preposições. Bom, nós temos um conjunto de preposições que eu gosto de chamá-las de preposição do Joe Mental, sabe? Quem são elas? In, on, at. Olha aí, para você não esquecer, e eu tenho certeza que quando você vê um jumentinho, você vai lembrar da nossa aula, tá? In, on, at, in, on, são as preposições. Só tem essas três? Não. Mas o que é que elas têm de tão especial, hein? Me diga. Elas vão trabalhar questões de lugar, tempo. Olha como elas são importantes. Então, vamos por partes. A in, preposição in, ela é utilizada quando eu quero indicar tempo, seja ano, mês, estações do ano ou uma parte do dia e tem uma obs. Obrigado, senhor. Tem uma observação aqui, tá? Eu vou já colocar para você. Então, eu digo assim, ó, I study in the morning, porque eu quero dizer que eu estudo pela manhã, tá? He plays soccer in the afternoon. Ele joga futebol de tarde. Her birthday is in October.
O aniversário dela é em outubro. My nephew was born. Ó, o meu sobrinho, ele nasceu em 2012. É, professor, e o senhor não disse que tinha uma observação aí? Tal de óbvios, obrigado, senhor. Tem, tá? Cuidado com night. O que é night? Não é noite? Aí você vai usar o at night. At night. Petition, tá? Para dizer à noite, tá? Para dizer à noite. Esse in também é utilizado quando eu quero falar país, estado, tá? Quando eu quero falar cidade. I want to know Dom Inocêncio. I live in Dom Inocêncio, professor. I live in Gerumênia, professor. I live in Olho d'Água, professor. Tá? Olha só. I live in São Félix, professor. In, porque eu estou falando das cidades. In Piauí, estou falando do estado. In Teresina, estou falando de Teresina. In Brazil, porque eu estou falando do Brasil. Então, ele tem uma visão bem macro, tá? Ou eu posso dizer algo específico de dentro de uma casa. Ah, eu quero dizer cozinha. Então, in the kitchen. Eu estou na cozinha, tá? Bacana até aqui? Então, ele é macro para lugares, mas se eu for especificar dentro de uma mesma área, é in. Certinho? Essa foi a nossa primeira amiguinha. Agora vem o in on. In on. Olha o on. Preposição on, ele também é utilizado para indicar tempo. Eita, professor, tempo? Unbelievable, inacreditável. No entanto, diferentemente do in, ela é utilizada para datas específicas. Olha o que está acontecendo. Eu estou falando on May 11th. Eu estou falando em 11 de maio. Ele está específico. Tá? Nomes de dias da semana. On Tuesday, on Thursday, às terças e quintas, porque estou falando de dias da semana. Então, nós saímos do in, mais geral, o on já é mais ou menos, não é? Ele já é mais específico, tá? Agora eu tenho que tomar cuidado. Todos os dias da semana em inglês são precedidos pela preposição on. On Sunday, on Monday, tá? Eu não posso me esquecer dessa pequena dica. Petition, guys, para indicar lugares e objetos. Eu sou de uma época que tinha uma música, The Books on the Table. A música só dizia isso o tempo todo. The Books on the Table, e no final ele dizia Everybody on the Table. Table, 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 table. Eu dizia, deve ser uma mesa muito forte, né? Porque quando ele diz everybody on the table, todos em cima da mesa, né? E o professor me indicou lugar em cima da mesa, né? There is a ghost on my bed. Tem um espírito em cima da minha cama. Eu digo, quem era? Você entra dentro do seu quarto, seu irmão para te dar um susto, se embrulha no lençol e fica sentado em cima da cama e você no escuro. Ó, on, tá tendo contato. Então, on the table, on the coat, on the bed. Para dizer em cima da mesa, em cima do sofá, né? Ou no sofá, em cima da cama ou na cama. Mas eu vou logo dizer uma coisinha aqui, ó. Over. Não se confunde com over. Tá? Essa daqui, gente, é acima. Ela não tem contato. Certinho? Olha aqui para minha hand, olha aqui para minha mão, ó. Se eu pego, por um exemplo, uma caneta e eu coloco em cima da minha mão, ela está on my hand. Ela está on my hand. Por quê? Está tendo contato. Agora, se eu elevo essa caneta de forma, ela vai ficar em cima ou ela está acima da minha mão? Está acima da minha mão, não tendo contato. Então, over my hand.
Ah, professor, então aqui o teto, aqui da minha escola, da minha casa, está over my head. Está acima da minha cabeça, né? Porque eu tenho certeza que não daria para ficar on. Professor, e por que o povo usa aquele negócio, o pai está on, eu estou on? Porque o on, ele é também utilizado para quando se quer ligar algo, está conectado, tá? Aí, nesse caso, eu tenho o turn on, que é ligar, e eu tenho o turn off, que é desligar, certinho? Turn on, aqui é o ligar, e aí você tem o turn off, com 2 Fs, por isso que ele faz esse off, tá? Aqui é o desligar. Aí, o que acontece? Eles usam mais isso, ó, on ou off, ligar ou desligar, certinho? Off, se falar of, mais fechado, ele é a preposição de, OF. Bacana, gente. Ah, professor, tem mais informação? Tem. Para se referir a meios eletrônicos. Olha que legal. O on, ele também é utilizado para fazer referências a meios eletrônicos, ó. Tá? Eu vou usar o seguinte, olha só, read the information on the company's website. Leia a informação no website da companhia. Don't believe everything you see on the internet. Não acredite em tudo que você vê na internet. A preposição foi utilizada porque website e internet são meios eletrônicos. Certo? Gente, para indicar nomes de ruas e avenidas, você tem I live on Valadares Street. Não pode ter número, tá? Se tiver número, você vai usar a preposição at, porque ela é a mais específica de todas. I live at, olha lá, 3, né? Olha, eu tenho lá 3,000, né? 300, número 300, lá na rua Valadares Street. Eu moro no número 300, na rua Valadares Street. Então, lá por vezes, você vai encontrar isso aqui, ó. Você vai encontrar in, on, at. E você pega a pirâmide e faz a inversão dessa pirâmide, ó. Certinho? Então, você tem do mais geral ao mais ou menos específico, e no pontinho da pirâmide, no ápice, aí você tem o at. Então, ela é a mais específica de todas. Mais específica, olha aqui, de todas. Certinho? Por isso que quando ele colocou o número 300, deixou bem específico. E aí ele foi precisamos utilizar o at. Certíssimo, jovens? Muito bem. Vamos agora aqui para o at. Ah, ele é muito conhecido com horas, professor, né? Muito. Tá aqui, ó, at 9, at 10, at 5 o'clock, para dizer horas. Indicar horários. É o at. Para indicar locais específicos. Onde você está? At school, estou na escola. At the café, no café. At Dani's house, na casa da Dani, tá? Então, o local bem específico. Não é dentro lá de sua casa que você está dizendo que está na cozinha. Que aí é in, tá? Estou falando de locais específicos, logradouros. E aí chegou aquele momento, né? The exercise, o exercício. Isso não é nenhum exorcismo, podem ficar tranquilos, tá? É só para nós praticarmos um pouquinho. Vamos? E aí, senhores? In, on, at. Será que nós vamos ter Nick is home, casa. But I live Goiânia. And most part of my relatives live a small village near Anápolis. In your opinion, na sua opinião, qual seria a sequência
que iria nos dar a relevância, né, da nossa resposta. In, on, at. Qual seria? Será que eu tenho tudo muito específico? Será que eu tenho tudo muito específico? Claro que não, porque eu tenho ali Goiânia. Né? Qual dessas aí eu iria utilizar para Goiânia? Professor, eu lembro que home, ele é específico. E ele não é in home, ele é at home. Então, anota no teu caderno, tá? Que ela é at home. Mas quando você colocou ali para Goiânia, eu já falei mais geral. Então, ficou at home, específico, em casa, mas eu moro em Goiânia e os demais parentes moram num vilarejo perto de Anápolis, tá? Nós vimos aí uma área bem específica. Então, todas as vezes que vocês tiverem a palavra home, casa, você vai se dar com esse at. Quando for bem geral, in. E quando for mais específico, at novamente. Então, resposta correta. Complete com in, on ou at. Saturday, sábado, tá? Sábado. They are going to meet me Saturday, sábado. E aqui tem uma hora. Está sendo representado aqui, hora. Tá? No segundo, veja que a Júlia já é bem grandinha. Olha aqui, Paris. E aqui ficou muito, mas muita informação. Tá vaga, né? Setembro. Mês. In the morning ou on the morning. In the morning, para dizer parte do dia. Olha o at night, tá? Olha aqui o horário. Olha parte do dia. E olha uma data mais específica. Tudo bem? Então, vamos lá, a sequência de resposta. On e at, justamente porque nós estamos falando de dia da semana e também do horário, tá? Aqui você vai começar com a Júlia indo para Paris. A Júlia foi para Paris. Quando? Em setembro, tá? Aqui eu começo com in the morning, de manhã. Começo in the afternoons, de tarde. E eu começo colocando o at night, porque faz parte daquele caso especial. Tá? The party will be, olha o at night, tá? In the morning e a data, on August, certo? Aí você vai ter at 9, in the morning e on August, tá? Você tem aí 20 de agosto. Vamos lá, senhores. Quase finalizando, ele pede para que escolhemos aí a preposição correta, sublinhando. Diz que os nossos pais nos protegem, protect us, né? Nos protegem. De quem? Do perigo. Esse do perigo é a origem. A preposição que indica a origem é from, tá? Eu aprendi muito sobre cavalos, a respeito dos cavalos. Então, a preposição aí a ser utilizada é o about, tá? Você foi convidado para a festa? Você foi convidado para a festa? To the party, né? Então, eu tenho aqui sobre os cavalos, tenho aqui para a festa, e agora eu quero dizer assim, ó, she works, não é supermercado, não é um local específico, então eu vou estar trabalhando com quem? Com o at, tá? Então, trabalhar com as preposições, ela vai exigir um pouco do conhecimento teórico de cada uma delas, assim como a sua aplicabilidade e tradução. Resposta correta. Finalizando aí nesse último minuto nosso, nós temos aqui que durante a semana
I get up. O que é get up? Eu levanto early, cedo. Tá? Então, durante a semana, I get up early. Eu levanto cedo de manhã. Parte do dia, in the morning. And go to bed. E vou para a cama late, tarde. Tá? Night. At night. Então, eu tenho in the morning, at night. E aí eu quero dizer aos finais de semana. Aos finais de semana. Tá mole essa, hein? In, at. Porque final de semana é at weekends. At weekends. Tá? Aos finais de semana. Tá? Então, cuidado com o night, que é noite. Cuidado para não querer colocar o in. Ele não cabe, mas in the morning, tá? In the afternoon, mas é at night. E é isso, gente. That's all, folks. Por hoje é só, pessoal. Na nossa próxima semana, já vamos iniciar a aula com mais desses lembretes, vários modelos de questões para vocês aqui da primeira série. E vamos que vamos. Até o nosso próximo encontro. Bye!